Olá a todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje nós vamos começar com esse assunto aqui que na realidade eu já trouxe para vocês, mas que, como desta vez eu encontrei através de um vídeo mais completo, eu resolvi usar como tema de abertura do vídeo de hoje, mostrando para vocês essa carcaça de um inseto que não tem mais vida, entretanto está sendo conduzido por conta de fungos, porque ele está parasitado. E o parasita que dominou o cérebro dele manteve intactas as articulações e nervos de parte do organismo, incluso nesse inseto aqui, ó, que perdeu toda a carcaça, perdeu parte da asa, ficando apenas com a cabeça, né, e as articulações, e ele consegue manter, né, esses insetos aí caminhando. Todos eles zumbis, todos eles já sem vida e caminhando. E as pessoas acham que isso aqui se restringe apenas aos insetos. Na verdade, a maioria das pessoas nem sequer sabe que isso aqui existe, né? Então aqui eles mostram esses fungos que saem desses cogumelos. Tem pessoas que comem cogumelos, têm alucinações, começam a ver coisas e não sabem por quê. Eles acham que isso aí não dá problema nenhum no futuro, que é apenas algo que acontece naquele momento, e depois passa. Não, isso aí entra no organismo da pessoa e vai dominando. Isso aí é uma espécie de ser inteligente, né, que vai dominando o corpo de vocês. De vocês não, né, de nenhum de vocês, mas das pessoas que forem zumbificadas sem saber. E vai ser corroída por dentro, né? Ela começa a ser devorada, começa a ter problemas mentais. Muitos dos problemas, eu nem vou citar quais aí para não ter problema para mim, né? Muitos dos problemas mentais são advindos disso. E também é uma DST, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas muitas das pessoas, dos homens que perdem a sua vida por conta de exercerem algumas atividades ultra perigosas, esportes de alta periculosidade, fazem isso porque estão com Toxoplasma gondii, por exemplo. E muitas mulheres que arriscam a própria vida, mesmo sabendo que existe aí uma série de leis, Maria da Penha, isso e aquilo, elas sabem que no fundo, o Estado nunca vai protegê-las de um crime passional. E aí elas vão e cometem, né, um adultério, sabendo que correm o risco de vida. Por quê? Porque elas estão muitas vezes intoxicadas com o Toxoplasma gondii também, né? Então, as pessoas acabam tomando atitudes que normalmente não tomariam, por conta de estarem infectadas com parasitação. É como que se fosse um mau conselheiro, como se fosse dentro daqueles desenhos animados, o diabinho vermelho dando maus conselhos. É o parasita, é como se fosse um pequeno demônio dentro da mente das pessoas. Isso existe, isso não é brincadeira, e a prova mais concreta é mostrar esses insetos aqui para vocês. Então essa é a abertura leve do vídeo de hoje. Vocês têm de saber essas coisas, né? Por mais que a gente fale sempre de uma maneira muito superficial, porque são muitos temas, mas é preciso dizer. Essa segunda situação, os 5 mais ricos do mundo duplicaram fortunas enquanto 5 bilhões empobreceram. Exatamente como eu falava desde 2019, 2020, principalmente, quando os lockdowns se concretizaram, quando eu fiz a live fechados como um pangolim, quando eu andava aqui pelas ruas de Blumenau dizendo, gente, esses lockdowns vão empobrecer todo mundo. Tudo o que aconteceu me parecia muito óbvio, mas para a grande massa de lemingues não foi, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês me apoiou, aqueles que me seguiam na época, nas minhas afirmações, mas nós não conseguimos impedir a grande massa de idiotas de apoiar, né, o maior massacre econômico já perpetrado contra a grande massa de pobres, né? Não só os pobres foram os que mais perderam, né? A capacidade de comprar alimentos dos pobres reduziu grandemente porque foram atrás desse discurso da esquerda mundial, né, de lockdowns. Mas a classe média também empobreceu, teve seu poder de compra diminuído, e os mais ricos também, aqueles que antes compravam determinados bens aí para bens de raiz ou bens para preservar o patrimônio da família, hoje compram talvez a metade do que compravam com o mesmo dinheiro. Então, pouquíssimos ganharam. Os 5 mais ricos do mundo duplicaram a fortuna, enquanto 5 bilhões empobreceram. Era o que eu dizia, será a maior
o maior programa de transferência de renda já visto na história da humanidade, onde a grande massa de pessoas mais pobres transferirá a sua renda para os mais ricos, os metacapitalistas, os bilionários, justamente aqueles que estavam injetando dinheiro, né, para que as pessoas aceitassem toda aquela propaganda de 2020 em diante. E os seus políticos de estimação, aqueles que eram patrocinados por esse dinheiro, todas as bocas compradas nas redes sociais, nas mídias, repetiam o discurso que serviu para enriquecer e transferir a capacidade de compra dos mais pobres para esses multibilionários. Agora é tarde, né? Agora é tarde, já foi, tanto é que eles já nem se importam mais, agora você pode falar à vontade. Na época, quando eu falava isso, perdi meu canal lá, o principal, né? Agora eles não querem saber, pode falar à vontade, porque nós já alcançamos a meta, eles pensam, né? Já conseguiram o que eles queriam. Então, os poucos que se importaram em avisar para todos, né, se lascaram, né? E aqueles que foram vendidos, mas esses vão pagar no inferno, né? Podem ter certeza. Aqueles que vieram para as redes sociais dizer para nós confiarmos na tal do conhecimento aí dos homens de jaleco branco, né? Esses ganharam dinheiro também, entregando o povo, né? Entregando seus irmãos, seus primos, seus amigos e parentes aí à pobreza, né? Então a riqueza dos maiores bilionários do mundo aumentou 114% desde 2020, enquanto o rendimento dos 60% mais pobres diminuiu. Não é nem que diminuiu o rendimento, é que o poder de compra diminuiu. O dinheiro não compra mais a mesma coisa, dá no mesmo, no fim, né? Vamos ter o primeiro trilionário dentro de uma década. As fortunas dos cinco homens mais ricos do mundo mais do que duplicaram. Aí quem é que enriqueceu? O Elon Musk, da Tesla, SpaceX, o Bernard Arnold, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett. E aí eles nem colocam o nome de todos aqui, né? Mas vão buscar lá os principais patrocinadores da ideia de 2020 em diante e vocês vão ver. E virão outros golpes, e os idiotas mais uma vez vão cair, porque as pessoas são idiotas. Eu acho que elas estão todas parasitadas, porque não é possível tanta burrice, onde vocês apresentam as provas, vocês falam para todo mundo, a gente fala aqui para vocês, vocês repercutem, mandam os vídeos para frente, e os idiotas continuam não entendendo o óbvio. O óbvio. Mas, né, para esse golpe aí que nós sofremos, agora é tarde. Mas virão outros. E eu estarei aqui, se Deus permitir, para alertar também. Vamos adiante. Vanguard proíbe compra de Bitcoin e clientes ameaçam fechar contas. Isso é outra coisa que eu estou alertando e as pessoas não querem ouvir. Aqui eu falo para um nível bem mais inteligente de pessoas. As pessoas que estão negociando as criptos, elas entendem que as criptos é um meio de tentar fugir do sistema. E realmente é. Só que eu tenho dito, o sistema não vai permitir que isso aconteça. Por um lado, nós temos a BlackRock criando essas ETFs de Bitcoin. Por outro lado, nós temos a Vanguard indo contra as ETFs. Acontece que só um puro do inocente acredita que a BlackRock e a Vanguard não estão mancomunados, enquanto um ataca por fora, proibindo a compra de ETF, criticando, e daqui a pouco eles vão tentar impedir a compra do próprio Bitcoin através das transações bancárias, então eles vão atacando a cripto por fora, outros vão lá e vão tentar corromper a cripto por dentro através das ETFs, tentando controlar o preço, o que é bastante difícil, mas não é impossível, eles vão tentar, né? Então olha só, não é só a Vanguard que está proibindo a compra de Bitcoins. O movimento de descontentamento não se limita aos clientes da Vanguard que estão tendo essas dificuldades, mas clientes de outras instituições financeiras como Citi, Merrill Lynch, Edward Jones, UBS também relataram dificuldades em acessar ETFs de Bitcoin à vista. Então eu tenho alertado, o sistema vai destruir isso aí, pessoal. Podem ganhar dinheiro enquanto for possível, alguém vai ter de perder para outros ganharem, né? Porque esse é um sistema de soma zero, não é um ativo real, né? Mas a liberdade que está atrelada a isso, na minha opinião, vai depender apenas de criminalização. A hora que essas atitudes aqui das instituições financeiras se tornarem oficialmente sancionadas por lei, acabou a cripto. Ah, não, mas nós podemos negociar por papelzinho, por onda de rádio e tal. Isso é ilusão. Bitcoin só existe porque existe liberdade na internet até um certo ponto por enquanto. Mas quem avisa, amigo é, né?
E a Tesla está tendo um choque de realidade com perda de impulso do mercado de carros elétricos. Eu espero que não seja só a Tesla, porque eu também venho falando há tempos. Não é que isso aqui é de todo ruim, tem grandes vantagens, como vocês já sabem, eu aluguei um Tesla na Flórida quando eu estive lá, é uma coisa boa também. Tem coisas ruins envolvendo o carro de carregamento elétrico, que é o tempo que você perde, o tempo que você está lá carregando vale dinheiro também. Mais do que dinheiro, ele é um tempo da sua vida desperdiçado em que você fica aguardando recarregar. Mas o grande problema que eu acho é a vida útil das baterias e principalmente o risco que elas comportam, né? De daqui a pouco você está com esse carro estacionado em algum lugar e ele simplesmente pega fogo. Imagine isso embaixo do seu condomínio ou dentro da garagem da sua casa. E aí, obviamente, as chamas vão se alastrar para as casas. Né? Então, não é só o Tesla. Tem os carros elétricos chineses, parece que todos eles estão já dando água. Né? Parece que a coisa não está mais indo como eles imaginavam. Tomara. Embora que muitos vão entrar nessa moda ainda. Né? Tanto é que eu mostrei para vocês em matéria passada que a Hertz está se desfazendo de 20 mil dos 60 mil carros que eles têm. Né? Inclusive foi com a Hertz que eu aluguei quando eu fui para Orlando. Cientistas chineses clonam macaco após aperfeiçoar técnica da Dolly. Pela primeira vez na história, o clone de um macaco rhesus símil bastante utilizado em pesquisas devido à sua similaridade genética com os humanos, nasceu saudável e viveu por mais de 2 anos. A grande questão que eles não conseguem resolver é que eles podem clonar, mas eles não podem resetar o DNA. Ou seja, se eles pegam o DNA de um macaco com 2 anos de idade, e eu não sei qual é a estimativa de vida de um macaco, digamos que seja 4, se eles pegam um macaco com 2 anos e clonam, ele não vai nascer com as células jovens, elas já nascem com 2 anos de idade, embora o macaquinho comece pequeno, mas ele envelhece rápido, né? Então ele só vai viver mais 2 anos dentro dessa expectativa. E esse é o problema para eles, porque eles gostariam de se autoclonar, os bilionários, mas ninguém nasce bilionário, quer dizer, ninguém não, mas são muito poucos, né, que nascem. Então, você só se torna bilionário depois de uma certa idade, normalmente, e aí você vai querer clonar aquilo que você já é depois de adulto, só que aí não pode mais clonar do zero, né? Então, se você está lá com seus 60 anos, a expectativa de vida do clone é muito pequena. Então, Deus colocou várias barreiras aí que eles não vão poder quebrar, e uma delas é essa aí. Né? Podem clonar, né? Podem copiar a vida, mas vocês não podem criar a vida. Criar só o Criador. E a erupção de vulcão na Islândia incendeia casas e abre fissura no solo. Enquanto a humanidade aí vai caminhando para a grande prisão tecnocrata que está sendo construída, o Criador vai demonstrando aí que ele vai destruir essa prisão tecnocrata, né? Através das forças da natureza, né? Que são forças dele. Então essas erupções, terremotos que nós estamos vendo com cada vez mais intensidade e outras cositas mais que nós vamos ver ainda, fazem parte, na minha opinião, uma impressão que eu tenho de um grande projeto de libertação e reset da humanidade, né? Porque nós já fomos resetados no passado, aqueles que foram corrompidos ficaram para trás quando houve o grande dilúvio, então foram eliminados e apenas a humanidade não corrupta permaneceu de Noé para frente. No caso, todos nós, né? Só que, mais uma vez, a humanidade está se corrompendo a um nível muito grande. Dizer que de Noé para frente não era corrupto não é bem verdade, porque a humanidade continuou sendo imperfeita. Mas a imperfeição não quer dizer que a humanidade estava nos níveis de corrupção em que está hoje. Corrupção moral, corrupção espiritual e agora às portas, né, de ingressar numa corrupção genética, porque as pessoas vão começar a mexer com o próprio DNA. Então, esses que vão se corromper espiritualmente, moralmente e geneticamente vão ser resetados logo logo.
Então, no último domingo, uma erupção vulcânica rasgou o solo na península de Reykjanes, na Islândia, um mês após uma erupção menor que abriu uma fissura de 4 quilômetros no país. Isso aqui é só o começo. Não precisa se preocupar, não. Quem estiver apegado com o Criador não tem com o que se preocupar. Crise do clima esvazia canal do Panamá e países buscam rota alternativa. Então, mais um agravante para a crise econômica mundial, né? Então, o canal do Panamá, que foi construído a duras penas e com muito investimento, né, que fazia então a transição de mercadorias que vinham da Europa para a China, ou da China para a Europa, ou que, enfim, saíam da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos via mar, agora não tem mais essa possibilidade. Isso vai encarecendo os produtos, vai tornando tudo mais difícil para as pessoas. Por quê? Porque agora esse trajeto que era bem mais curto, que economizava tempo e combustível, não pode mais ser usado, simplesmente porque a pior estiagem do século fez evaporar os lagos que abasteciam a hidrovia. Então, os lagos que ficavam acima da hidrovia e que eles usavam então essa água para escoar para dentro da hidrovia, não tem água suficiente para manter ela em funcionamento. E o comércio global começa a ser seriamente afetado. Nós já viemos falando disso aqui há um bom tempo, né? Só que agora isso tem se agravado nessas últimas semanas, quando a seca que afeta toda a América Central fez baixar ainda mais o nível de suas águas. Tudo sinal da grande inversão que aparentemente está cada vez mais próxima, né? Então, mais um sinal aí de que o reset vem vindo. Isso aqui, pessoal, aconteceu no Uruguai, mais uma daquelas formações de nuvens. Espero que não comece tão logo por aqui, né, aqui no sul, mas Deus é quem sabe, Ele que sabe o que tem de ser feito. E aqui nós vemos uma baleia na Praia Grande, litoral de São Paulo. Conheço quem é de Praia Grande aí. Um abraço, eu já estive aí, uma praia realmente grande, né? O nome corresponde à natureza dela. Mas enfim, aqui nós vemos uma baleia que simplesmente apareceu aí no litoral de Praia Grande, né, mostrando que realmente algo de muito estranho tem acontecido nas águas mundo afora. E aí, obviamente, reuniram uma multidão de curiosos. Eu seria um que estaria ali bem perto para tentar descobrir o que aconteceu. Só não teria a falta de precaução de tocar nesse animal aí, porque não se sabe, né, o que aconteceu com ele. Mas enfim, as pessoas às vezes são meio imprudentes. E aqui, quero mostrar para vocês isso aqui, só um momentinho. Vamos puxar aqui. Computadores, eles são imprevisíveis. As pessoas acham que os computadores funcionam de forma matemática, né, mas cada vez é uma coisa diferente. Enfim. Aqui são pedras de gelo enormes, né, que caíram. É mais uma das forças da natureza em atuação. Agora isso aí não é tanta, não tem grandes coisas, né? Eu só queria mostrar para vocês, mas isso aqui é que eu achei incrível, pessoal. Caiu gelo em cima de um automóvel e aí quando ele derreteu ele ficou nesse formato aqui, parece um tipo de um cobertor se dobrando por cima do carro, como que se tivesse uma espécie de material plástico junto com o gelo, para manter ele nessa consistência. Parece algo nesse sentido. Aliás, cada vez mais eles têm encontrado microplásticos não só na natureza, mas também em organismos humanos, né? Olha só como é que ele ficou. Isso aqui está muito estranho, pessoal. A natureza já não é mais tão natural assim, né? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse vídeo aqui. Eu mostrei isso aqui ontem lá na live. Agora veja só, que interessante isso aqui. Essa moça que vocês estão vendo não é real. Isso aí é tudo criado por inteligência artificial. Ela não existe, nenhuma dessas que vocês estão vendo na tela verdadeiramente existe. É o tipo de inteligência artificial que está criando personagens que estão tirando o emprego das influenciadoras, como se chama, né? Que são as moças aí que estampam beleza no Instagram e outras redes e que estão sendo substituídas pela inteligência artificial, por essas bonecas de pixels, né, que não existem no mundo real.
E isso tem também trazido alguns problemas para os homens, né? Tem muitos homens que já são reclusos, que não estão se relacionando diretamente com mulheres no mundo real, devido ao feminismo e toda uma série de questões aí que tem mudado muito o comportamento feminino. E com isso agora vai piorar, né? Vocês sabem que a inteligência artificial vem aí também para ser implantada em bonecas, né? Bonecas de como é que se diz, materiais mesmo, que você pode tocar. E aí as sexy dolls, né, que eles têm fabricado são cada vez mais parecidas com a realidade. E aí você mistura tudo isso aqui, né, com as bonecas. As mulheres também vão por esse mesmo caminho, mas cada vez mais os homens têm se tornado reclusos. E as pessoas não sabem por que é que existem não os nerds modernos, mas aquilo que eles têm convencionado chamar de nerdolas, né, que são os nerds com comportamento ao estilo anos 80, que ainda são homens e gostam de mulheres e tal. Por que esses têm se tornado em número cada vez maior, em número cada vez mais recluso e votando em número cada vez maior também na direita, porque eles já não suportam mais as práticas esquerdistas, né? Só que isso tem levado então a esse isolamento e a essa ilusão de acreditar, né, que vão poder se relacionar com esse tipo de fantasia, né? Porque isso aqui não é real, né, pessoal? E isso vai afastando cada vez mais as pessoas, ao ponto em que no futuro vão ter tão poucas pessoas se relacionando que vão até concordar com a proibição do casamento. Existe inclusive previsões a respeito disso dentro das profecias, né? Mas enfim, isso fica para bem mais adiante. Eu nem vou bater muito nesse tema ainda, porque ainda há tempo até que isso aconteça. Esse seria o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.